Língua Portuguesa. Gramática. Livro A. Lição 7. Aula 2. Olá, turma! Alguém viu o Curupira por aí? Não, mas eu descobri um amigo dele. Um primo, talvez. É o Saci Pererê. Ah, o Saci é um outro personagem do folclore brasileiro, Alfa. O folclore reúne tradições e histórias muito antigas. Muitas dessas histórias são inventadas para divertir ou assustar a gente. O Saci é um desses personagens divertidos do folclore. O Saci lembra o Curupira, mas é um pouco diferente. O Saci também é pequeno, mas tem uma perna só. Ele anda pelo mato, mas não protege as florestas e os animais. Não o tempo todo, ao menos. E o Saci prega peças, mas ele prefere assustar os viajantes. O Curupira, como vocês sabem, prefere dar susto em caçadores. Eu li também que o Saci Pererê virou personagem de um escritor brasileiro famoso, mas não lembro o nome dele. Isso mesmo! O escritor é o Monteiro Lobato. Ele escreveu muitos livros para crianças. Nesses livros, as crianças viajam por mundos encantados, cheios de seres incríveis e aventuras. Os livros do Monteiro Lobato foram muito lidos. Por isso o Saci ficou muito famoso, mais famoso até do que o Curupira. Tem livros do Monteiro Lobato lá em casa, por isso já ouvi falar do Saci e da Cuca. Essas histórias são muito divertidas, por isso é muito bom ler. Para conhecer o mundo e suas histórias. E também para colocar a nossa cabeça para pensar e imaginar mais histórias. E escrever novas histórias. Igualzinho o Monteiro Lobato fez. Mas para ler e escrever direitinho, precisamos estudar. Por isso vamos corrigir o nosso dever de casa agora. Daqui a pouco voltamos a falar do Saci e do Curupira. Oba! O Curupira e o Saci Pererê vão voltar na aula? E a Cuca? Calma, Beto, tudo a seu tempo. Confie em mim. O Curupira e o Saci vão voltar. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer apenas um exercício. O número 17. Mas não era qualquer exercício. Era um exercício para alunos inteligentes, era um desafio. E qual era o desafio? Na aula passada nós treinamos muito como passar as palavras do singular para o plural. Lembram? Vocês resolveram até um caça-palavras, procurando as palavras no plural. No exercício 17, era o contrário. O exercício mostra as palavras no plural e vocês tinham que escrevê-las no singular. A gente tinha que pensar ao contrário, como os pés do Curupira. Pensar é sempre pensar, não importa a direção. Beto, mostre para a turma como você fez para passar as palavras do plural para o singular. Mamães, mamãe. Mamões, mamão. Mãos, mão. Mães, mãe. Nem achei que foi um desafio tão grande assim. Então explique para todos como você fez, Beto. Em mamães, mãos e mães, foi só tirar o S. E pronto, a palavra já estava no singular. É isso mesmo. Para escrever as palavras no singular, foi só cortar o S. Agora vamos pensar o contrário, como disse o Beto. Como fazemos para escrever mamãe, mão e mãe no plural? É só acrescentar o S no final. Isso mesmo, Alfa. Basta acrescentar o S no final dessas palavras. Até aqui o Beto se saiu muito bem. Mas vamos ver a palavra que falta do exercício 17. Com mamões
é diferente, não é? Não basta tirar o S. Mamões termina com ões, mas mamão termina com ão. Como é que fazemos para escrever do jeito certo? Eu sabia porque já tinha ouvido minha mãe falar para o meu pai. Vai na feira e compra 3 mamões. Aprendemos muita coisa ao ouvir as outras pessoas falarem. Mas é preciso tomar cuidado, porque sem querer, muita gente fala errado. Então, na dúvida, tem que procurar nos livros, na gramática, no dicionário, para saber como escreve direito. Vamos rever o quadro da aula passada? Ele mostra várias palavras que terminam com ão, como mamão, e mostra como elas ficam no plural. Acho que aprendemos muita coisa com aquele quadro. Cidadão, cidadãos, irmão, irmãos, órgão, órgãos, mão, mãos, capitão, capitães, pão, pães, cão, cães, anão, anões, avião, aviões, balão, balões, guardião, guardiões, leão, leões, tubarão, tubarões, mamão, mamões. Eu acrescentei 2 palavras do exercício de hoje. As 2 palavras que no singular terminam em ão, mão e mamão. O que aprendemos mesmo com esse exercício na aula passada? Quem sabe dizer? Que o plural das palavras que terminam em ão pode ser escrito de jeitos diferentes, com ões, ães ou ãos, e que não tem uma regra única que vale sempre na hora de escrever. Isso mesmo. Por isso, o melhor caminho para escrever certo é ler muito e consultar sempre que preciso livros, dicionários e gramáticas. Bom, vocês entenderam o desafio. É hora de voltar ao nosso amigo Curupira. Vocês se lembram do que falamos sobre o Curupira e o Saci Pererê no começo da aula? Sim, falamos um monte de coisas, até que o Saci é mais famoso que o Curupira. Isso mesmo. Vamos lembrar o que falamos? O Saci lembra o Curupira, mas é um pouco diferente. O Saci também é pequeno, mas tem uma perna só. Ele anda pelo mato, mas não protege as florestas e animais. E o Saci prega peças, mas ele prefere assustar os viajantes. Mas tem um monte de mães nessas frases. Tem mesmo, Beto. Mas para que serve tanto mais? O que ele faz na frase? Estamos na parte da aula que estuda as relações entre palavras na frase, não é? Então quero saber o que a palavra mais faz nas frases. Parece que depois do mães vem uma coisa que é diferente na frase, ou é o contrário do que a frase dizia antes. O Saci lembra o Curupira, mães é um pouco diferente. É exatamente isso, Alfa. Em todas essas frases é assim. Depois do mais, vem um texto que diz o contrário do que está antes do mais. Se não é o contrário, diz uma coisa que é bem diferente. Vejam as setas em cada frase. As frases mostram coisas do Saci que são o contrário das do Curupira, ou bem diferentes. O Saci também é pequeno, mas tem uma perna só. O Saci anda pelo mato, mas não protege as florestas. O Saci prega peças, mas prefere assustar os viajantes. O Saci é divertido, mas o Curupira é mais. O Saci aparece no livro do escritor famoso, mas o Curupira é a estrela do nosso livro. Vocês pegaram o espírito da coisa. O mais faz isso mesmo nas frases.
Agora vamos rever outras coisas que dissemos lá no começo da aula. Os livros foram muito lidos, por isso o Saci ficou muito famoso. Tem livros do Monteiro Lobato lá em casa, por isso já ouvi falar do Saci. Essas histórias são muito divertidas, por isso é muito bom ler. Agora apareceram outras palavras na frase. Por isso. O que elas estão fazendo aí? Parece que uma coisa acontece por causa da outra. O Saci ficou famoso porque os livros foram lidos. Bingo, Beto! O que vem antes de por isso é uma explicação para o que vem depois. Os livros foram muito lidos e por isso, ou por causa disso, o Saci ficou muito famoso. Tem livros do Monteiro Lobato lá em casa e por isso, ou por causa disso, já ouvi falar do Saci. Essas histórias são muito divertidas e por isso, ou por causa disso, é muito bom ler. Por isso é bem diferente de mãs. Sim, eles são muito diferentes, mas precisamos muito dos dois para escrever e falar. Vamos ver os dois juntos agora? Ou melhor, um em cada frase. Eles aparecem no quadro roxo do exercício 20. O curupira é veloz, mas não alcança os animais. O curupira é veloz, por isso chega antes dos caçadores. Qual é a diferença entre as frases? Quem sabe dizer? A primeira frase fala que o curupira é rápido, só que ele não é tão rápido quanto os animais. Os animais são mais rápidos que ele. A segunda frase fala que o curupira é veloz e por causa disso chega antes dos caçadores. Ela explica por que o curupira chega antes. A explicação está muito boa, Alfa, mas tem um desafio daqui a pouco. É um desafio daqueles. Conta logo o que é. Eu adoro desafios. Vocês vão ter que falar tudo o que sabem sobre o curupira. E também sobre os caçadores que o curupira engana na mata. Mas não é só falar de qualquer jeito. Vocês têm que falar formando frases com a palavra mais ou por isso. Entenderam? Vamos lá, quero ver. São 2 frases de cada vez. O curupira tem o pé invertido, mas o curupira tem o pé invertido. Por isso, quem sabe? Quem pode formar frases usando corretamente mais e por isso? Lembrem-se de tudo o que acabamos de descobrir sobre essas palavras. O curupira tem o pé invertido, mas é muito rápido na corrida. O curupira tem o pé invertido, por isso engana os caçadores. Ótimas frases! Na primeira, o Alfa falou que o curupira tem o pé invertido, mas isso parece não ser problema. Ele consegue correr muito rápido assim mesmo. Ou seja, o texto que vem depois do mais é diferente do que vem antes. Diz quase o contrário. E daí que o curupira tem pé invertido? Assim mesmo, ele é muito rápido. E na segunda frase? Na segunda, o Alfa explicou por que o curupira engana os caçadores. É justamente por causa do pé invertido. Por isso, mostra a explicação para o curupira enganar os outros. Boa! Beto, agora é com você. Agora tem que falar dos caçadores. Use mais e por isso nas suas frases. Os caçadores seguiram as pegadas, mas foram para o lado errado. Os caçadores seguiram as pegadas, por isso nunca encontraram o curupira. Na primeira frase, o Beto disse que os caçadores seguiram sim as pegadas. Ou seja, eles achavam que estavam seguindo as pistas certas. Como é que a gente faz para seguir alguém? Segue as pegadas que essa pessoa deixou no chão, horas. Mas com o curupira é tudo diferente. Embora os caçadores tenham seguido as pegadas, eles foram para o lado errado.
A segunda frase explica por que os caçadores nunca encontraram o Curupira. Porque seguiram as pegadas dele. E nós já sabemos, quem segue as pegadas do Curupira vai para o lado errado. Acho que os caçadores não sabiam disso. Alfa, você faz as últimas frases. O Curupira é o guardião da floresta, mas não consegue proteger todos os animais. O Curupira é o guardião da floresta, por isso os caçadores se dão mal muitas vezes. E agora, o que o Alfa disse pra gente? Primeiro, embora o Curupira seja o guardião da floresta, ele não consegue dar conta de tudo. E ainda tem gente que consegue caçar animais e cortar árvores. Na segunda frase, o Alfa explicou por que os caçadores se dão mal muitas vezes. Por quê? Porque o Curupira é o protetor da floresta, ué. Só faltou dizer uma coisinha sobre o mais e por isso. Mas e por isso são conjunções. Conjunções são palavras que juntam palavras ou frases. Exemplos. O Curupira tem o pé invertido, mas é muito rápido na corrida. O Curupira tem o pé invertido, por isso engana os caçadores. Faltava mostrar isso. Dizer que mais e por isso tem um nome, conjunção. Depois desta aula, vocês serão especialistas em curupiras e também em mais e por isso. E em Saci Pererê. Vocês se lembram do caça-palavras da aula passada? Ufa, deu um trabalhão para achar todas as palavras. Mas a gente aprendeu um monte de palavras novas, as palavras no plural. Isso mesmo. Vocês aprenderam a escrever várias palavras no plural. Vamos recordar o que aprendemos? Primeiro, como é formado o plural das palavras que terminam com an, como o campeã, manhã, maçã, irmã e lã. Nesses casos, basta colocar o S no final. Campeãs, manhãs, maçãs, irmãs e lãs. Esse é fácil. O problema é quando termina em ão. O plural das palavras que terminam em ão é um pouco mais complicado mesmo, Alfa. Vamos lembrar o que descobrimos. Aí estão elas. Descobrimos que o plural das palavras que terminam em ão pode ser formado de 3 formas. Ãos, como em cidadãos, irmãos e órgãos. Ães, como em capitães, pães e cães. Ou ões, como em anões, aviões e balões, por exemplo. Não falei? Dá um trabalhão. Aprender é assim mesmo. Dá um pouco de trabalho, mas compensa. Porque vocês sempre podem aproveitar tudo o que aprenderam e ir além. É o que vamos fazer agora. Agora que vocês já sabem o plural das palavras do caça-palavras, vocês vão escrever frases usando essas palavras. Vejam só o exemplo do exercício. Tem que usar as palavras capitão, tubarão e guardião. Mas, para formar as frases, temos que usar essas palavras no plural. Como é que ficou a frase do exemplo? Aqueles 2 tubarões são os guardiões dos capitães do navio. Tubarões, guardiões, capitães, sempre no plural. É um baita desafio, porque tem que lembrar como escreve as palavras no plural e depois formar as frases com elas. E tem mais, precisa combinar o verbo e o predicativo. Vejam aí no exemplo. O verbo da frase é são. Ele mostra o jeito de ser de alguém. De quem?
daqueles 2 tubarões. Então, aqueles 2 tubarões é o sujeito da frase. É dele que o verbo está falando. E os guardiões dos capitães do navio é o predicativo da frase. Ele mostra a característica do sujeito. Vocês se lembram disso tudo? Aprendemos na aula passada. Não disse? Esse desafio é coisa para gente inteligente. Quem vai? Eu! Nas manhãs eu como maçãs com pães. Manhã, no singular, virou manhãs, no plural, na frase do Beto. Maçã virou maçãs. E pão virou pães. Correto. E a próxima, Beto? As moças que pilotam os aviões e os balões foram as campeãs do torneio. Correto também. Avião, no singular, vai para aviões, no plural. Balão para balões. E campeã para campeãs. Correto. E a próxima, Beto? Os cães são irmãos e cuidam como leões das lãs dos carneiros. Essa era bem difícil, porque cada palavra que termina em ão tem um plural diferente. Cão no singular vira cães, com ães no plural. Irmão vira irmãos, com ãos. E leão, leões, com ões. Se trocar um pelo outro, vira curupira, com tudo trocado. Vira curupira. Por isso precisa prestar muita atenção. Para terminar tem lã. Mas esse é fácil. É só acrescentar o S no final. O próximo exercício também parece difícil. Tem 4 palavras. Para fazer esta, além de conhecer o plural das palavras, tem que ser criativo para formar a frase. Quem vai? Eu vou! Os anões e suas irmãs são cidadãos que tocam órgãos. Você foi mesmo criativo, Alfa. Os anões e suas irmãs são cidadãos que tocam órgãos. E que órgão é esse que os anões e suas irmãs tocam? Ah, eles tocam órgão na igreja. Eu me esqueci de dizer. Entendi. Você se refere a um instrumento musical, aquele com telas, parecido com o piano. Vamos acrescentar aqui então? A frase vai ficar bem melhor. Os anões e suas irmãs são cidadãos que tocam órgãos. Na igreja. Agora vamos olhar como o Alfa formou as palavras no plural. Anão no singular vira anões no plural, com ões no final. Cidadão e órgão são parecidos. Nos dois é só colocar o S no final para formar o plural, cidadãos e órgãos. E irmã é diferente. Ao contrário das outras palavras, termina com an. É só colocar o S no final também. Irmãs. Resumo da aula. Hoje encerramos mais uma lição do livro. É a lição 7. Gostaram? Acho que nos divertimos muito com as histórias do Curupira. E até o Saci Pererê entrou na nossa aula. Eu tenho certeza de que vocês aprenderam muito. Mas vamos recordar o que vimos de mais importante hoje? É incorreto. Enfrentamos um grande desafio: escrever frases com palavras escritas no plural. Não foi fácil, porque precisamos lembrar como escrever as palavras no plural e também como combinar as partes da frase no plural. Vamos relembrar como escrever as palavras no plural. Plural de palavras que terminam em an. Basta acrescentar S no final dessas palavras. Plural das palavras terminadas em ão. Pode ser escrito com ões, ães ou ãos. Não há uma regra única que explique como formar todos os plurais.
O melhor caminho para escrever certo é ler muito e consultar, sempre que preciso, livros, dicionários e gramáticas. É assim que se escreve. Uso das palavras mas e por isso. Mas e por isso são tipos de palavras chamadas conjunções. As conjunções servem para juntar palavras e frases. Mas começa uma frase que tem sentido contrário ou bem diferente da anterior. Exemplos. O saci também é pequeno, mas tem uma perna só. O saci anda pelo mato, mas não protege as florestas. Por isso tem sentido bem diferente demais. A frase que vem depois de por isso é uma consequência da que veio antes. Exemplos. Os livros foram muito lidos, por isso o saci ficou muito famoso. Tem livros do Monteiro Lobato lá em casa, por isso já ouvi falar do saci. Até a próxima aula!